Bem-vindos ao quadro Goiza Responde, onde a gente responde algumas das questões que os nossos seguidores fizeram nas nossas redes sociais. Vamos lá. Uma pergunta que fizeram pra gente é: caso a pessoa não tenha um Blue Card, o tempo para pegar a residência permanente continua sendo de 5 anos? Eu fico confusa, pois com 5 anos mais o B1 mais o Leben em Deutschland já pode pedir a residência também. Então essa escolha, a cidadania seria a melhor opção, já que os critérios parecem iguais. Vamos lá, de fato sim, os critérios são quase iguais, né, muito similares, só que por que havia essa distinção? Porque antes da alteração na lei da cidadania, o tempo para você atingir a cidadania alemã e poder fazer o processo de naturalização era de regularmente 8 anos. E a residência permanente alcançava-se, no pior dos cenários, em 5 anos. Então, por isso que havia essa distinção. Mas dado que agora o tempo para a cidadania foi reduzido para até pelo menos 5 anos, você já consegue dentro de algumas condições, então, de fato, você preenche todos os pré-requisitos, você pode sim solicitar a sua cidadania diretamente, não tem obrigação de solicitar a sua residência permanente primeiro. Tem uma amiga que mora em Mannheim e ela pode fazer esse visto para trabalhar aqui em Mannheim? Essa é a pergunta. E a resposta é: depende de qual visto estamos falando, né? Ou melhor, de quais são os pré-requisitos e também qual é o status atual dessa pessoa. Então veja, se ela está ainda, por exemplo, no exterior, no Brasil, e quer vir para Mannheim trabalhar, então obrigatoriamente esse visto tem que ser solicitado ainda no Brasil, no consulado alemão da jurisdição. Agora, se ela já está na Alemanha, talvez em alguma outra cidade ou até mesmo em Mannheim, e possui um outro tipo de visto ou autorização de residência que permita ela trabalhar atualmente, então possivelmente ela pode solicitar o novo visto de trabalho diretamente em Mannheim. Depende muito do visto que ela já possui no momento e onde ela se encontra. Próxima questão: durante o seguro-desemprego você tem direito a 3 semanas de férias remuneradas. Após esse período você tem ele bloqueado e quando retornar delas deve se apresentar. Mas também tem que avisar que vai sair de férias, né? É a pergunta da seguidora. O seguro-desemprego, e aqui não importa se a gente está falando do primeiro seguro-desemprego, que é aquele que você tem direito quando trabalha e contribui, ou então eventualmente os benefícios sociais, não importa qual deles, você tem a obrigação de informar o órgão, né, o departamento responsável de que você está se ausentando da Alemanha por mais de 21 dias. Então, de fato sim, antes mesmo de sair de férias ou viajar, se a tua intenção é permanecer mais do que 21 dias, você precisa pedir uma autorização e vai do departamento aceitar ou não, mas a princípio é isso. Você pode sim ter férias enquanto usufrui no seguro-desemprego. Próxima pergunta. Hey, alles gut, por favor, quais as formações acadêmicas, graduações brasileiras que são reconhecidas na Alemanha? É um site confiável, por favor. Formações acadêmicas ou graduações depende de qual é a profissão, porque certas profissões aqui são regulamentadas, então por mais que você tenha a sua formação feita no Brasil, experiência e até mesmo um título no Brasil, né, de alguma determinada, talvez, área específica, aqui na Alemanha não necessariamente você vai poder já exercer diretamente esse trabalho, correto? Então áreas regulamentadas, principalmente na área médica, por exemplo, precisa fazer um outro processo aqui. Mas em linhas gerais, qualquer outra graduação, você tem que checar se ela já é reconhecida diretamente na Alemanha através do site da Anabin. Então lá você encontra se a tua universidade e o teu curso estão na base, se sim, maravilha, já tem um reconhecimento, né, da tua formação. Se não, existe um processo separado que é através do ZAB, e aí eles fazem uma análise específica do seu caso e se precisar de ajuda, a gente faz esse processo também. Vamos lá. Será que eu, como engenheira química com especialização em segurança de alimentos, teria uma chance? Eu diria que todas, porque claro, existem ainda alguns fatores que a gente tem que levar em conta, então se você fala algum outro idioma além do português, inglês ou eventualmente alemão já, em qual cidade você pretende morar, porque óbvio, né, dependendo da cidade e da região na Alemanha, você vai ter mais ou menos demanda na tua área, mas via de regra, como acho que todo mundo já deve estar sabendo, né, engenharia de modo geral já é caracterizado como uma profissão em alta demanda aqui na Alemanha, então se você tiver essa formação acadêmica, profissional e experiência também, eu diria que sim, as chances são muito boas. Uma perguntinha aqui, um pouco mais longa. Depois que você consegue um contrato para aplicar para um visto de trabalho, não precisa seguir os critérios de piso salarial e ser um contrato de trabalho na área de formação? Interrogação. Ou pode ser um contrato de qualquer trabalho, mesmo não sendo a sua área de formação. Que tipo de visto de trabalho podemos aplicar? Veja, uma pergunta um pouquinho mais complexa e vamos tentar resumir aqui adequadamente. Via de regra, se você imigra como um trabalhador qualificado, você precisa sim ter um contrato de trabalho onde você exercer uma função na sua área de formação acadêmica ou experiência profissional, ok? Então não adianta você, por exemplo, ser médico, então engenheiro e vir trabalhar com design, não vai funcionar muito bem, tá? A não ser que você venha com outro tipo de visto, por exemplo, estudo ou algo assim, aí você pode sim trabalhar em qualquer área enquanto estuda. Mas vamos pular os estudos, vamos voltar ao trabalho.
Então sim, tem que ter uma correlação entre sua formação e experiência profissional e a área que você está aplicando, e precisa sim também que a tua oferta de trabalho siga e respeite um piso salarial que é regulamentado e também analisado pela agência de trabalho alemã, e é eles que fazem essa análise antes de emitir o seu visto. Eles falam tanto em trazer trabalhadores qualificados, mas a burocracia ainda assusta. Eu, como doutor, encarei muitas burocracias para ter um contrato. Acho que é mais um desabafo, né? E a gente corrobora, inclusive, essa ideia, esse sentimento. Sim, a Alemanha divulga muito que precisa de gente, que está atraindo trabalhadores qualificados, mas não faz muito ainda em relação à burocracia. Mas veja, não é só um problema para o imigrante, é um problema local para o alemão viver no mundo burocrático. Então, as pessoas sabem, né, políticos dizem isso, empresários, de que um dos grandes entraves para o desenvolvimento da Alemanha é justamente a alta, como posso dizer, volume de burocracias envolvidas e também a questão da falta de digitalização, por exemplo. Então, é uma problemática que eles devem tentar resolver nos próximos anos. Obrigado a todos que mandaram essas questões. A gente não consegue, claro, ler todas ou tratar aqui no vídeo, mas tentamos e ficamos felizes com a participação de vocês. E, por favor, continuem, né, caso tenham dúvidas, comentando, fazendo essas perguntas nas redes sociais, que em breve a gente volta com mais um vídeo comentado, tá bem?